E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? De volta para a gente começar uma nova unidade. A gente vai começar a falar agora sobre mudanças que aconteceram no século XIX. A gente vai começar a analisar já daqui. A gente já falou sobre o Brasil, sobre as mudanças que aconteceram aí, que vieram se desenhando no governo brasileiro e na sociedade brasileira. E agora a gente vai falar no macro. Vamos falar agora da América por inteiro. Vamos começar falando de América Espanhola, né? As mudanças. Como é que estava ali organizada a América Espanhola durante o início ali do século XIX? Primeiro vamos entender que a América Espanhola tinha passado por um processo de ocupação, assim como o Brasil passou, né, pela mão dos espanhóis. A chegada dos espanhóis lá atrás, no século XVI, fez a América entrar num processo de administração da mesma forma que o Brasil passou. Com um tempo depois, foi também implantado na América Espanhola o sistema de plantation, como foi implantado no Brasil. E com o avanço, né, pelo tamanho do espaço territorial, assim como o rei português viu que aqui no Brasil era necessário criar mecanismos diferentes de forma de governo, o rei espanhol percebeu a mesma coisa. Na América Espanhola, dois tipos diferentes, né, duas estruturas diferentes foram criadas para a administração pública. Uma foi o vice-reinado e a outra foram as capitanias gerais. A forma de administração de cada uma delas era diferente. Os vices-reinados vão ser macro-regiões, né, como o centro da América, a região de Granada, vice-reinado da Espanha, e as capitanias gerais vão ser unidades um pouco menores, mais restritas, regionais ali. A forma de administração dentro de cada uma vai variar pouca coisa, mas não é tão disso que a gente vai falar. A figura principal que a gente ia ter aqui era do vice-rei, o representante direto do rei, quem trazia, né, a ordem, a palavra, os ideais do rei, que comandava lá da Espanha direto, e implementava aqui com suas próprias ordens do que ele achasse que fosse necessário. O vice-rei, ele tinha então a responsabilidade de administrar de perto toda a região. Né? Cada vice-reinado, obviamente, vai ter um vice-rei diferente, e isso é um dos motivos, talvez o fundamental motivo, da América Espanhola ter sido toda fatiada, toda fragmentada aí, quando entra num processo, né, mais futuramente, quando entra num processo de independência da Espanha. A gente citou essa fragmentação que ocorreu na América Espanhola quando a gente estava falando de independência do Brasil. A gente vai falar sobre isso aqui também, como é que se fragmentou. Dá para ter uma ideia aí de que cada região começa a ter ideais diferentes, obviamente, e isso associado ao perfil de cada vice-rei, que vai administrar ali sua própria região. Tirando essa administração maior, né, existiam os cabildos. O que eram os cabildos? Funcionavam como espécies de câmaras municipais. Para que funcionam as câmaras municipais? Para fiscalizar todo o trabalho que era desenvolvido ali, dentro daquela sociedade, né? A gente vai falar num próximo vídeo sobre mita, encomenda, sobre os mecanismos que são específicos da administração da América Espanhola, né, que vão ser mais fortes em algumas regiões, não tão fortes em outras regiões, mas que são características da produção de economia. Produção de economia é esta, por exemplo, que durante muito tempo vai ser baseada aí na produção agrícola, assim como o Brasil também teve lá seus momentos, basicamente todos, né, de produção. O Brasil ele vai despontar como produtor de cana-de-açúcar, cacau e algodão. Não vai ser diferente na América Espanhola. O clima é basicamente o mesmo, o tipo do solo é basicamente o mesmo, então, obviamente, os produtos agrícolas que vão dar certo em uma região vão dar certo em outra. Né? Então, essa é a base da agricultura de exportação da América Espanhola. Porém, não começa assim. O sistema de plantation, ele demora mais para chegar na América Espanhola do que ele demorou para chegar no Brasil. Porque na América Espanhola é descoberto muito rápido, assim, nas primeiras chegadas, nas primeiras incursões de espanhóis, ouro e prata. Então, o foco lá, inicialmente, foi a busca por metais preciosos. Depois, o tipo de agricultura que vai se desenvolver na América Espanhola é o tipo de agricultura de subsistência, para manter, para alimentar quem estava aqui em busca de ouro. Quem estava aqui não, quem estava na América Espanhola em busca de ouro e prata. E só depois aí que a agricultura vai surgir como um ponto forte para exportação. Certo? E falando disso, né, já que a gente, quando fala de produção de agricultura, a gente começa a falar numa sociedade que vai se desenvolvendo. Esta sociedade lá na América Espanhola
se desenvolve a partir de uma elite. Elite esta é dividida em dois grupos, capetones e crioulos. Capetones são os próprios espanhóis, né? Quem veio direto da Espanha para desenvolver algum trabalho aqui, para criar riqueza aqui e transformar, obviamente, tudo em material para exportação. Os crioulos, já esses crioulos, são os brancos, né? Que nasceram já aqui, né? Então eles são filhos de espanhóis diretos, são descendentes de espanhóis, mas nasceram na América, foram criados na América e eram uma elite para a estrutura social da América. Porém, eles não eram tão bem vistos lá na Espanha, não, pelos europeus em geral. Não tinham tanto acesso, eles não podiam ocupar altos cargos públicos, não podiam ser capitões, por exemplo, daí capetones, né, é um grupo diferente, e nem podiam ser funcionários de alto escalão. E isso vai criando aí insatisfações nesta elite espanhola. Por que eu estou citando esses dois grupos, né? Os capetones e os crioulos. Inclusive, vamos prestar atenção, abrindo um parêntese aqui, não vamos confundir crioulos, né, da formação da estrutura da elite, da América Espanhola com os crioulos que nós conhecemos como etnia, tá? São duas formações diferentes. Os crioulos que eu estou falando aqui, da estrutura como uma elite da América Espanhola, eram brancos, né? Descendentes diretos de espanhóis que nasceram aqui na América. Estes crioulos, eles vão dar início ao processo de independência da América Espanhola, justamente por todas essas insatisfações. Inicialmente, essa elite, eles se vestiam como os europeus, eles se portavam como os europeus, buscando aí essa aceitação, né, do europeu, que não veio. Então, talvez aí um dos grandes motivos do início do processo de independência da América Espanhola, que é o tema da nossa próxima aula. Essa nossa primeira aula, só para relembrar pontos aí de como foi se desenvolvendo a administração espanhola em cima da América Espanhola, né, de como as coisas foram evoluindo, né, das formas com que o governo espanhol escolheu para administrar suas colônias, porque foram várias, né, a partir do momento que foi dividida e fragmentada. E você vai ver um pouco mais sobre isso no módulo. Vou deixar as páginas aí para vocês lerem mais, pegarem mais informação sobre todo esse processo aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, vocês já sabem como é o processo. Comenta aqui, a gente volta a conversar melhor sobre isso, se houver dúvidas. No demais é isso. Até a nossa próxima aula e tchau!